Entretanto, na zona da Núbia, como já tínhamos falado, os Fungs fundaram um sultanado naquilo que é o território da Lódia e dos antigos reinos sucessores da Núbia. Este território foi criado em 1504 por um indivíduo chamado Amara Duncas, e no início do século XVII o governante do sultanado de Fungs converteu-se ao Islão, embora esta conversão fosse nominal, porque o islamismo propriamente dito mais ortodoxo só se estabelece neste território a partir do século XVII, e podemos dizer que entre o século XVI e o século XVII este território permaneceu um império de origem núbia, com uma fachada muçulmana. Obviamente que este império atingiu o seu auge no fim do século XVII, mas gradualmente ao longo do século XVIII foi perdendo poder e influência, até que em 1821 o último sultão, o Badi VII, que governou entre 1805 a 1821, basicamente rendeu-se aos otomanos que tinham avançado do Egito sem combate, e o território do sultanado de Fungs ou o sultanado de Sennar foi integrado ao Império Otomano. Entretanto, voltamos novamente a Marrocos, e os Sadi, como vimos aqui, que sucederam aos Vatácidas, governaram o território de Marrocos entre o século XVI e o século XVII. Os líderes desta dinastia não eram uma dinastia berbere, ao contrário das outras, eram árabes de origem marroquina, e a sua história como dinastia começa em 1509, quando um membro desta família se tornou príncipe de Tagmadert Sul. Mas só foi já com Mohamed al-Sheikh que se tornou sultão de Marrocos em 1544, que os Sadi se tornaram a nova família reinante. Entre 1603 e 1627 houve uma brutal guerra civil entre ramos desta família. Um deles governava a partir da cidade de Marrakech, o outro governava a partir da cidade de Fez. Em 1627, o Abu Marwan Abd al-Malik conseguiu unificar o sultanado, mas em 1659 o último sultão desta dinastia foi morto em combate por uma outra dinastia, que falaremos a seguir, e a dinastia chegou ao fim. De destacar que os governantes, tal e qual como os Vatácidas, foram principalmente os principais adversários dos portugueses durante a intervenção portuguesa em Marrocos, a partir da data da conquista de Ceuta. Os Sadi foram os nossos adversários durante os reinados de Dom Manuel, de Dom João III e de Dom Sebastião. Como sabem, Dom Sebastião morreu na Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Porquê? Porque uma facção dos Sadi pediu apoio militar a Portugal, porque o sultão tinha sido deposto por um membro da família. As tropas portuguesas, motivadas pela possível reconquista dos territórios que entretanto tinham sido perdidos, aceitaram essa intervenção militar. Dom Sebastião avançou para o norte da África, juntamente com uma parte da sua força muçulmana. Deu-se a Batalha de Alcácer Quibir, o Dom Sebastião morreu, o pretendente que o Dom Sebastião apoiava também morreu em batalha, e o adversário, que era o governante dos Sadi, não morreu na batalha, mas morreu pouco depois, devido a ferimentos recebidos na batalha. E os Sadi, de facto, continuaram a ser uma ameaça para os poucos territórios que continuaram sob o governo português até ao ano de 1659, quando a dinastia chegou ao fim. Entretanto, vamos falar aqui de dois pequenos estados que apareceram na zona de Marrocos. Um foi a República de Salé, que foi uma república, vamos dizer, pirata, que existiu entre 1627 e 1668. Foi fundada por exilados da Península Ibérica, mouriscos. Dedicavam-se fundamentalmente a ações de pirataria e tráfico de escravos, e a cidade acabou por ser conquistada pelo Sultanado de Marrocos em 1668, após feroz resistência.
E um segundo mini-estado que existiu no norte de Marrocos foi o Principado de Tetuão, que era uma cidade importante e que também foi conquistada em 1673 pelo sultão de Marrocos, Moulay Ismael, e só mais tarde, já no decorrer do século XVII, da segunda metade do século XVII, XVIII, é que essa região foi plenamente pacificada pelos sultões de Marrocos, mas entretanto em 1700 e qualquer coisa houve novamente uma grande revolta em Tetuán e o território continuou a fazer parte do Sultanato de Marrocos, embora o controle do governo fosse muito limitado. A última dinastia marroquina, vamos falar, foi a dinastia, e é a dinastia alauíta, que sucedeu em 1644 aos Vatácidas. Depois, entre 1644 a 64, os líderes da família alauíta conseguiram pacificar as restantes tribos berberes, porque os alauítas também não eram de origem berber, eram de origem árabe, descendentes de um parente também do profeta Maomé, e eles governaram o território de Marrocos até 1912, quando o território de Marrocos se tornou um protetorado de França. Marrocos foi um protetorado de França entre 1912 até 1955, quando o líder dos alauítas, o rei Mohamed V, se tornou o novo governante do país após a independência de Marrocos, e o atual rei de Marrocos, que é o rei Mohamed VI, que governa desde 1999, é neto do rei Mohamed V. Mas aqui neste mapa podem ver então o território controlado pela família alauíta durante o século XVIII. Evidentemente que hoje em dia as fronteiras de Marrocos são completamente diferentes daquilo que nós constatamos aqui neste mapa, mas no século XVIII os alauítas eram uma dinastia extremamente importante e continuaram ainda como uma dinastia importante ao longo do século XIX, mas a partir da segunda metade do século XIX foram perdendo grande parte dos territórios a sul, até que a fronteira de Marrocos ficou mais ou menos estabelecida como aquela que hoje nós conhecemos. E, por último, falar de mais 3 estados muçulmanos do Norte de África, mais para a contemporaneidade. O primeiro é o Sultanado de Darfur, que todos nós já ouvimos falar da Guerra do Darfur, e que resultou também num grande conflito e massacre étnico ao longo das últimas décadas. O Sultanado de Darfur foi de facto um estado que existiu entre 1603 até 1874, quando o sultão foi deposto e o Rabi al-Az-Zubayr al-Mahdi assumiu o controle do Darfur, numa guerra santa contra os ingleses e contra os franceses. Em 1898, com a derrota das forças mahdistas, o sultanato foi restaurado até 1916, quando depois foi extinto e integrado ao Sudão anglo-egípcio. O auge deste Estado, que fica atualmente entre o Sudão e o Sudão do Sul, foi no final do século XVIII até ao início do século XIX. Foi um Estado relativamente poderoso. O seu último governante foi um senhor chamado Ali Dinar, que conseguiu restaurar o sultanato em 1898, mas em 1916 foi morto em combate por tropas coloniais britânicas, porque ele apoiou os otomanos durante a Primeira Guerra Mundial, e então essa foi a justificação que os ingleses usaram para tomar o território de Darfur e incluí-lo ao território do chamado condomínio anglo-egípcio, que era um protetorado de Inglaterra. Depois temos que falar aqui de uma dinastia que foi a última dinastia reinante do Egito, que foi a dinastia de Mohamed Ali. Mohamed Ali foi o comandante militar otomano do início do século XIX, de origem albanesa, e é considerado o fundador do Egito moderno. Ele foi nomeado governador
do Egito depois da campanha de Napoleão no fim do século XVIII. Eventualmente ele acabou por se revoltar contra o Império Otomano, embora ele nunca tenha sido aceito como governante de facto, mas tinha o poder militar, e então os otomanos foram obrigados a aceitar que ele governasse o território. É só já em meados do século XIX que o seu neto ou bisneto é reconhecido oficialmente pelos otomanos como Khedive, ou como governador do Egito, daí também o nome desta dinastia, nos registros históricos, ser tratada como uma dinastia dos Khedives, ou Khedival, e os seus três últimos governantes foram o rei Fuad I do Egito, que abandonou o poder em 1936. Depois todos já ouviram falar do rei Farouk do Egito, que governou entre 1936 a 1952, e o último rei era o filho bebé do rei Farouk, que foi deposto em 1952, que foi o Fuad II, que foi nominalmente rei do Egito entre 52 e 53, ou até 18 de junho de 53, quando os militares egípcios declararam a República, e o Fuad II foi depois levado para a Suíça, onde ele foi educado. Ele depois viveu em França, casou-se em França, ele atualmente vive na Suíça, e foi só já nos anos 80 que o presidente Anwar al-Sadat, como se lembram, foi o sucessor do Nasser, restituiu a cidadania egípcia ao rei Fuad, e o rei Fuad apoiou o atual presidente do Egito, o general Abdel Fattah al-Sisi, que é governante do país desde 2014, e aqui podem ver uma fotografia do rei Fuad II numa entrevista que ele deu em 2015 para uma cadeia de notícias egípcia. E a última dinastia que eu queria falar, ou grupo, são os Senussi, que não eram bem uma dinastia, era uma ordem político-religiosa muçulmana, Sufi, da Líbia. Podem ver aqui a verde os territórios onde esta ordem, os Senussi, tinham influência, ou seja, fundamentalmente eles têm influência, mesmo assim, na zona da Líbia Oriental. Foi uma ordem religiosa que foi fundada em Meca em 1837 por um argelino chamado Mohammed ibn Ali Ash-Senussi. Este Ash-Senussi estava preocupado com o que considerava o declínio do pensamento e da espiritualidade islâmico, e quis trazer uma nova visão ao Islão, mais mística. Os seus fiéis lutaram contra os franceses, tanto no Sahara como contra os italianos, entre 1902 a 1913. Na Primeira Guerra Mundial, os Senussi atacaram os britânicos no Egito e no Sudão. Em 1923, também novamente os Senussi organizaram um movimento de resistência da Líbia contra a conquista italiana. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Senussi apoiaram os britânicos contra as forças nazis e contra as forças italianas. E depois o neto do grande Senussi, o fundador, vai ser o rei Idris da Líbia, que se tornou rei da Líbia em 1951. Contudo, em 1969, o Idris I foi derrubado num golpe militar liderado pelo Gaddafi, mas o movimento Senussi continua ativo na Líbia, apesar da perseguição do governo de Gaddafi, e ainda hoje esse movimento existe na Líbia, principalmente junto aos territórios que fazem fronteira com o Egito e com o Sudão. E aqui no fundo temos então uma lista dos vários líderes da ordem Senussi que têm ainda hoje influência forte na Líbia de hoje. E assim chegamos então ao fim acerca do norte da África. Sei que provavelmente este vídeo irá ser partido em 2, 3 ou eventualmente 4 vídeos. Depois eu mandarei para a Aposénior e o Nuno fará a sua divisão.
Sei que isto foi muito extenso, muito longo, mas espero que tenham gostado e espero que assim tenham ajudado a uma melhor compreensão daquilo que foi a história do Norte da África e das várias dinastias, grupos ou povos que atuaram neste território desde a antiguidade até à época contemporânea. Até uma próxima e espero que se encontrem e fiquem todos bem.